hoje pode protagonizar, vai receber nada mais, nada menos do que um roteirista, Zé Vicente, que é coordenador de projetos da FAP, professor de roteiro da FAP, e a gente vai bater um papo muito legal aqui para mostrar para você um pouco como é essa história da ficção que tanto se parece com a nossa vida. Obrigada, Zé. Imagina, obrigado vocês pelo convite. Vamos falar de cinema, vamos falar de roteiro, vamos falar de tudo. E protagonista, jornada do herói, storytelling. A gente fala que a nossa vida daria um filme, tá certo? Sim. Todos nós, cada um com seus altos e baixos, seus tropeços, seus aprendizados. E que, no fundo, a gente acaba tendo uma certa jornada do herói, né? Enfim, cada um com as suas histórias. Eu acho que o teu conhecimento técnico sobre isso, né, inclusive de trazer riquezas aqui, acho que vão ser muito, muito bacanas para a gente... talvez ver nessas histórias a nossa própria história de vida. E ajudar a gente a ter um final feliz, né? Porque todo filme tem um final feliz, é isso que a gente quer. Não, nem sempre tem final feliz, mas talvez o que a gente mais goste é o final feliz, né? Sim, isso é uma coisa importante do storytelling, principalmente quando você está falando da vida de alguém, que depende de onde você quer que o filme acabe, né? Pô. E muitas histórias que têm tragédias e reviravoltas, se você decide acabar num momento de queda, é uma tragédia. Se você decidir acabar antes ou um pouco depois, pode ser uma grande vitória. Se você fizesse uma história da vida do Lionel Messi até a Copa de 2018, ia ser uma puta de uma tragédia. Exatamente. A Copa de 2002 termina com um conto de fadas. Depende da fatia e da vida. E também assim, né? Qualquer vida dá uma boa história, mas toda vida precisa de um roteirista, né? Porque com certeza. Tem que encontrar os momentos certos para fazer valer alguma coisa, porque... a vida é muito mais feita de espera do que, de fato, de ações, né? Muito mais de reação do que de ação. Então, tudo depende de como você junta o material e constrói. É, que interessante isso, né? A vida é muito feita de espera, né? E eu acho que hoje em dia, um pouco dessa geração tem vivido muito essa questão do imediatismo, de tudo tem que ser uma fantasia, quer dizer, todo dia tem que ser um dia de Disney e tudo mais, e a gente sabe que a vida real não é assim, né? E que tem os perrengues, tem as coisas todas que a gente tem que enfrentar. E talvez por uma herança ou um direcionamento que a rede social acaba dando. Né? A gente já falou aqui, num outro episódio, de que na rede social todo mundo é rico, bonito, famoso, feliz. Né? Todo mundo tira foto já pronto. Né? E tem todo um preparo, né? Tem toda uma maquiagem aqui, uma figura de linguagem para chegar naquele ponto, né? Agora eu quero voltar um pouquinho e saber como que o cinema entrou na sua vida. Como que você falou assim, eu vou ser um roteirista? Meu pai sempre gostou muito de literatura e isso me levou muito para ler, né? Ele sempre gostou muito um pouco de história em quadrinhos, mas muito de literatura. E minha mãe sempre gostou muito de literatura e cinema. Então, como eu estava falando, né, antes da gente começar a entrevista, aqui na minha casa tinha uma TV. Se eu queria ver um filme, era o quê, cara? Sessão da tarde. Eu não podia ficar acordado por tela quente, porque eu era pequeno. E nem sempre era apropriado. Nem sempre era apropriado. E a gente via muito menos filme, né, cara, do que a gente vê hoje. Quando eu fui pensando que eu assisti os Goonies 50 vezes, os Gremlins 50 vezes, né? E virou um programa semanal, cara, da minha mãe e eu. Ela me pegar na escola na quarta-feira e me levar na época no Shopping Iguatemi. E assistir um filme. E se a semana que vem a gente voltava e não tinha nada de novo, a gente vê o mesmo filme. E a questão da história em quadrinhos influenciou bastante por conta do storytelling que a gente estava falando. Tinha uma livraria que ficava na esquina da minha casa que chamava Siciliano, né? Ainda existe, cara. Nem sei se existe ainda Siciliano. Sim, né? Existe. Acho que sim. Sim. E eu sentava lá e começava a ler. E aí vinha o dono e falava, você tem que comprar os gibis, né? Daí eu ia embora e voltava no dia seguinte, fazia a mesma coisa. Um dia ele ficou meu amigo e falou, não, então senta lá no fundo. Eu pegava a pilha de gibis e levava. E toda semana que chegava gibi novo, eu sentava e ia. E a ideia de começar a contar a história veio aí. Daí eu comecei a desenhar gibi. E eu colocava uma mesinha na calçada da minha casa e punha os gibis lá para vender. Olha. Empreendedor, desde pequeno. Não, é até uma história engraçada, porque eu lembro que eu conseguia vender alguns, né? E eu lembro que um dia eu encontrei alguns no armário da minha mãe. Eu falei, cara, minha mãe tá pagando para as pessoas comprarem meus gibis para dar incentivo. Sério? Que barato. Tipo o seu Francisco lá, o Zezé. Exato. Então tinha uns gibizinhos escondidos, assim, em cima. Ai, que maravilhoso. E aí juntou as duas coisas. No começo eu achei que eu fosse trabalhar com história em quadrinhos, mas aí percebi uma coisa no cinema, né? Que
Você pega um livro, por exemplo, do Dostoiévski da vida, um Hemingway, alguma coisa do gênero, você tem páginas e páginas que você descreve o emocional de um personagem, né? Sim. Daí eu lembro que eu estava lendo Vidas Secas e eu falei, porra, a vida realmente, né, pisando nesse sertão seco, né, esse lugar nenhum que você caminha, é realmente intenso. Mas quando você vê na tela, aqueles retirantes caminhando, e o cara aproxima a câmera daquele solo quebrado, daquele chinelo gasto, da gota de suor, eu falei, cara, o silêncio também tem uma força gigantesca, e esse tipo de impacto de imagem em movimento você não tem nem na história em quadrinhos nem na literatura, né? Então eu achei mais interessante trabalhar com essa questão da espera do silêncio. Você filmar um personagem caminhando às vezes tem um significado muito grande, enquanto que numa descrição de uma linha, de um gibi ou de um livro talvez não tenha tanto. Cada um tem suas virtudes, né? Mas aí eu percebi que o audiovisual é o caminho. E as suas inspirações, assim? Você assiste de tudo? De tudo. Tudo. Não há nenhuma preferênciazinha? Eu tenho preferência por... vamos ver. Comédia romântica. Não. Suspense. Suspense, principalmente assim, eu gosto muito de personagem quebrado, eu gosto muito de personagem trágico, né, que a gente cai num universo em que a gente percebe que a moral é uma coisa que foi inventada pelo ser humano, né, claro, não vou falar, sai todo mundo com metralhadora, atirando, mas assim, a moral é uma coisa que a gente inventou, né, não existe nenhum ser que apontou e falou isso é certo, isso é errado, e principalmente da que a gente tinha comentado, a violência extracampo. Que é você ver a reação do personagem de frente com a violência. Que eu acho sem muito mostrar impactante. a violência. Exato, porque lembra que uma vez eu estava conversando com um aluno, uma aluna, na verdade, que ela queria escrever um curta-metragem sobre uma situação que tinha acontecido com uma amiga dela, né? Ela tinha sido estuprada, enfim, alguma coisa pesada, assim. E aí eu falei, cara, se você colocar essa cena na tela, você não vai conseguir passar para o espectador o impacto que a menina sentiu no momento que aquilo estava acontecendo. Você tem que trabalhar de um outro jeito. Porque se eu colocar, por exemplo, o pessoal invadindo a Normandia no resgate do soldado Ryan, nossa, é uma cena maravilhosa, mas, cara, eu não sei como é que um soldado se sente numa situação dessa. Quando você deixa no extracampo e coloca o espectador como o reflexo do que aquilo causa numa determinada pessoa, você causa uma sensação mais impactante de uma situação que pode virar simplesmente violência com entretenimento. Por isso que eu acho interessante. Você não ser gráfico, entendeu? Porque acaba sendo muito sutil, né? E às vezes o sentimento está na sutileza, né? Claro. Não, principalmente porque a reação estética de uma determinada coisa não se compara com a reação interna que você tem quando você senta para dormir, né, cara? E começa a maquinar na sua cabeça e refletir. Por isso que o cinema tem essa questão do inconsciente que pode trazer, né, uma coisa muito mais impactante. Você pega, por exemplo, um filme de terror que trabalha com arquétipos que tanto alcançam um público infantil quanto um cara de 40 anos de idade. Você com 40 anos de idade vai se sentir como uma criança de 5 anos descendo a escada para tomar água na geladeira. Então, se você mostra só um monstro, uma situação, pode ter um impacto no princípio, mas depois ela acaba ficando mais do mesmo, né? Uma coisa que se repete e perde totalmente o impacto. E você tem um momento assim, onde a criatividade fica mais aflorada, madrugada, ou é a hora que vem? Seu melhor horário? Seu melhor horário é quando eu deito, que aí... Aí você não deita, você levanta. Aí é a hora que eu trabalho, né? Normalmente quando eu trabalho num roteiro ou num projeto, assim, tem duas maneiras diferentes de trabalhar, né? Por exemplo, um projeto meu, que veio da minha cabeça, eu falo, estou com uma ideia, acho que eu vou sentar e escrever. E a outra, quando uma produtora fala, tá aqui um meio argumento, um meio storyline, escreve o roteiro em cima disso. Aí eu trabalho de uma forma um pouco mais, não matemática, mas um pouco mais lógica, né? Quando o projeto é meu, eu fico mais ou menos um mês pensando toda noite numa cena, num personagem, numa sequência, numa situação. Se termina o mês, tá pronto na minha cabeça, é porque merece ir pro papel. Se no meio do mês eu esqueço, deixa pra lá, depois eu penso em outra coisa. Então, em um mês você não anota? Nada. Você deixa eu jamais servia para ser roteiro. Deixo porque, assim, se for importante, vai ficar na minha cabeça. Se não for, é porque provavelmente não vale a pena pensar no assunto. Claro, é o jeito que eu trabalho, né? Outras pessoas... Isso é uma técnica ou isso é uma coisa sua? Não, é sua. Não sei dizer. Não sei responder essa pergunta. O processo todo para você escrever um roteiro demora o quê? Um mês pensando e uma semana escrevendo. Um
Uma semana só. Daí depois tem inúmeras revisões, Sabemos. etc. né? Mas assim, um mês e meio, mais ou menos, porque muita gente vai para storyline, para argumento, para premissa, etc. E fala assim, não, cara, eu vomito tudo de uma vez porque eu já tenho tudo na minha cabeça. E aí, passa os meses seguintes, pô, esse diálogo não tá legal, não, acho que essa situação vai mudar para lá. Que é entre os tratamentos, como se diz, né? Mas o importante para mim, na verdade, é que nem quando eu falo para os meus alunos do Wall-E, né? Vocês já viram o Wall-E, né? Aquele do robozinho e tal. Sensacional. Sensacional, filme maravilhoso. Então, É assim... Disney, né? Ou é Pixar? É Pixar, tem o carinho da Disney, mas era da equipe da Pixar, né? Porque o Wall-E, qual que é a diferença da capa e do conteúdo, né? O Wall-E, ele chegou no momento que tá todo mundo falando sobre, né, problemas ambientais, camada de ozônio, queimadas, etc. Então eles decidiram fazer um filme ecológico, né? Os seres humanos entupiram a terra de lixo e colocaram um robozinho ali para ver se ele encontra vida, ver se o planeta volta a florescer, etc. e tal. Os seres humanos estão morando numa nave, né? Eles já estão totalmente sem saúde, engordaram muito, não conseguem mais se movimentar e o mundo trabalha para eles. Só que o Wall-E é sobre isso ali, na estética, né? Afinal de contas, é uma animação de 200 milhões de dólares, você tem que fazer valer 200 milhões de dólares com uma estética super bonita, uma baita direção de arte, toda a construção, né? Mas, na verdade, o Wall-E é o seguinte, se a gente parar para pensar, cara, sei lá, construir 1 bilhão de robôs para empilhar lixo, todos quebraram. Por que só o Wall-E continua trabalhando? E daí você fala, bom, o Wall-E é diferente. Por que ele é diferente? Ele tem um amigo que é uma baratinha, ele coleciona coisas... Ou seja, ele tem sentimentos, é mais humano, né? E daí você fala, tá bom, se ele é mais humano, ele já deve ter notado que sozinho ele não vai conseguir tirar todo o lixo. Por que ele continua? E aí é que vem a grande sacada. Toda noite, ele assiste um trecho daquele filme Hello, Dolly, do musical. Então, o que o Wall-E quer? O Wall-E quer um grande amor. Ele quer alguém para compartilhar. Uma cúmplice, precisa ser só uma namorada, qualquer coisa, um amor. Uma robozinha charmosinha. E como que ele consegue construir essa robozinha? Ele não consegue, os seres humanos conseguem. Então ele vai continuar cavando para trazer os seres humanos de volta para construir uma semelhante para ele. Então salvar o planeta Terra é salvar a si mesmo. É sobre isso que eles estão falando no filme. Então, toda vez que eu penso no roteiro, eu penso primeiro nisso. Do que eu estou falando? E agora, como eu vou falar isso? Nossa, que forte isso. Né? Sensacional. Que forte. Vamos aproveitar então e falar o seguinte, para você falar. Vamos soltar, dar um spoilerzinho aqui. O Zé é roteirista de um projeto nosso, que eu estou envolvida. E assim, dentro do que a gente pode falar, como foi essa criação desse filme, desse roteiro do nosso projeto? O primeiro passo era a gente descobrir, lembra? O que a gente está falando, cara? Sobre o que Sobre é o isso? quê? Cada vez que você escreve, você... eu vou tentar falar exatamente o que eu quero. Você faz alguma busca da sua própria vida? Sim. Você faz uma reflexão? Porque assim, quando você está falando desse projeto em si, que é sobre o tempo, quando você está refletindo ali, escrevendo, você faz uma comparação com a sua vida, em uma outra situação também. Então, é meio que um processo de autocura à escrita. Que já é automaticamente, né? O roteiro é a terapia mais cara que existe, se a gente for parar para pensar, né? Porque no final das contas, é muito difícil você... A não ser que você seja um escritor de template, né? Por exemplo, vamos supor que eu estou trabalhando para um canal de cultura, eles falam, estrutura uma aula de matemática para mim. Eu tenho conhecimento da estrutura, eu vejo o briefing, vejo os encaixes, coloco ali, é um trabalho muito mais técnico que propriamente pessoal. Agora, é impossível você não se colocar dentro de um personagem, porque esse personagem vai falar, e eu só conheço a própria voz. O que eu sei dos outros é o que eu vejo, mas não obrigatoriamente representa o que essa pessoa é. E aí você começa uma briga interna, porque esse personagem fala isso, e daí do seu íntimo fala, mas você concorda com isso? E do outro lado você fala, eu tenho que concordar, porque esse cara tem que discutir com alguém. E aí, cara, o roteiro acaba sendo o momento em que você pega todos os seus fantasmas, assim, tudo aquilo que você tem... Você esconde sob filtros sociais e transforma em arte. Porque, que fabuloso. Porque no final das contas, todo mundo tem angústias dentro de si, né? Então aí você fala, isso aqui, que é esse pedacinho meu que tem essa opinião sobre isso, essa visão, eu não quero mostrar para o mundo porque eu não concordo com ela. Mas eu posso transformar ela em alguma coisa. E aí vai ser muito mais verdadeiro porque é real. Quando você constrói
uma obra de arte, um filme, um livro, enfim, que seja, se você não deixa uma parte de você, tem uma coisa errada. Uhum. Né? Toda vez que eu termino de escrever um roteiro, minha esposa que fala, eu fico uma semana caído, porque foi um processo muito exaustivo. Assim. E o nosso foi, né? O nosso foi muito denso. Foi, nossa, tanta troca de experiência, de ideias e tudo mais. Para ficar mais claro, a gente escreveu um roteiro em conjunto, nós três, por uma ideia, né, de um roteiro de cinema de fato. É a única pessoa que eu debato os projetos pessoais que eu tenho com a minha esposa, porque como a gente está trabalhando super sigiloso, só ela vai ficar sabendo, né? E uma coisa que ela reparou, e eu reparei também depois de um tempo, que a gente debateu, como é amistoso o filme, né? Uhum. Porque não tem nenhum cara mal, não tem nenhuma má intenção verdadeira. É quase que uma comédia de erros, né? Bobagens que você faz na vida, que você não percebe, que muitas vezes você está atingindo a si mesmo. Me lembra muito... Vocês viram La La Land, né? Sim. Me lembra muito aquele cara que, de repente, era um cara pobre, que estava namorando uma menina que era uma garçonete e não conseguia ser atriz, mas o cara era autêntico, né? Com o jazz, com o amor. Aí ele entra numa banda, estoura, faz o que não gosta, mas fica multimilionário e perde tudo. De repente o cara perde tudo, porque ele não tá mais tocando o que ele gosta, ele se separa da namorada porque ele quer que ela vire uma load dele, e é justamente isso que a gente tá falando, né? De repente o cara se ludibria com os excessos e acaba perdendo sua própria identidade no meio desse turbilhão de coisas, né? Como a gente fala de protagonismo, aqui, no fundo, acho que a jornada do nosso herói, do que a gente escreveu, é que talvez em algum momento ele foi perdendo o protagonismo. Claro! Aquela história da vida, como é que deixa a vida me levar, vida leva eu. Que é muito do que acontece, e que né? É muito do que acontece com muitas das pessoas, com todos nós. Claro. Se a gente não tiver atenção, o nosso próprio dia a dia, de repente está tomado uma série de rotinas, a gente faz aquilo que a gente não gosta, a gente gasta o nosso tempo, e tempo é a única coisa, talvez seja uma das maiores justiças divinas. Você tem 24 horas por dia, eu tenho, Dani, todos nós temos o mesmo tempo, a mesma quantidade de tempo. Exato. O que fazer com esse tempo, de fato, é algo que pode ser um divisor de águas, tá certo? É lógico que não é todo mundo que tem a melhor condição de usar o seu próprio tempo, enfim, mas minimamente usá-lo com sabedoria dentro das suas possibilidades já é um super negócio. E não se deixar levar pelas rotinas, enfim, por uma vida sem destino. Sim. De fato, eu acho que é um ponto que merece muita reflexão interna. Tem uma questão muito importante que muitas vezes as pessoas confundem protagonismo com centro. Então, por exemplo, você fala assim, o Sol é o protagonista do universo, mas ele está parado. Olha. Então, assim, ser uma pessoa onde todos orbitem ao seu redor não te dá protagonismo na sua vida. Você não tem lugar nenhum. Fabuloso, então, assim, embora, claro, seja uma metáfora, de qualquer maneira, a gente tem que tomar muito cuidado, porque se num determinado momento você não tem mais uma jornada na vida, você tem uma meta e a meta é estar onde você está, acabou a graça. A sua vida vai ser uma repetição contínua, né, cara? Que como eles falam, que é o sinônimo de loucura, fazer sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes, né? Uhum. Então, o nosso protagonista era o Sol. Uhum. Todo mundo orbitava ao redor do cara, só que o cara estava infeliz. Uhum. Porque ele não estava indo para lugar nenhum, né? Essa é a grande questão. E você acaba muitas vezes se perdendo, achando que a sua grandiosidade é demais e esquecendo que tudo que está ao seu redor também tem sentido, né? Quando a gente fala aqui, né, a gente incentiva as pessoas a serem protagonistas da própria vida, o que é, na sua visão, então, aproveitando o protagonismo da vida é o que é para você? O protagonismo da vida, a primeira coisa é você se desvencilhar de tudo que te acumulou e descobrir quem você é. Porque tem uma coisa que é o seguinte, né? A desconstrução a desconstrução pessoal, porque pode ser que, vamos supor que eu tenha um grande amigo que me dê um grande conselho, e eu sigo o conselho do cara. De repente eu pareço, mas é isso que eu quero? Pode ser que seja, mas pode ser que não seja. Então o protagonismo da sua vida é você fazer com que você mesmo crie a sua própria jornada e tenha as suas próprias opções e naturalmente pague o preço pelo caminho que você decidiu seguir.
Né? Porque se você toma um caminho de opções que não tem consequência, não é uma opção, é um caminho normal. Né? Toda vez que você toma uma opção, por exemplo, eu quero casar, é uma opção, cara. Você perde uma coisa e ganha outra. Eu quero ter filho, você perde uma coisa e ganha outra. Só uma opção, por exemplo, você quer $1 milhão, eu quero tomar um tiro na cabeça. É óbvio que eu prefiro $1 milhão. Isso não é uma opção. É só uma coisa óbvia. Agora, assim, ser protagonista na vida é não só você tomar as decisões por si, mas saber arcar com as consequências dela. Isso é uma coisa justamente que tem acontecido, que eu tenho notado com a juventude, que eles têm uma dificuldade muito grande em aceitar a derrota. Sem dúvida. Eles se frustram com muita facilidade, sabe? Ah, meu Deus, meu projeto não deu certo, eu sou a pior pessoa do mundo, joga tudo pra cima e fala assim, cara, primeiro você tem que lembrar que o seu projeto está sendo julgado por seres humanos igual a você. Isso não quer dizer que ele é melhor ou que ele é pior. E segundo, deu errado, se acredita, continua. Né? É melhor você escrever um projeto que você acredite. Não, e avaliado por pessoas que têm outras crenças, outra história. Então... Aquela história, por exemplo, que a gente estava mencionando, eu não sou fã de comédia romântica. Chega amanhã, o cara quer filmar uma linda mulher? Não. O filme é ruim? Não. Mas o filme é bom. Olá, Zé. Não, Olá. Pois é, mas tem essa questão, né? É uma questão de gosto pessoal, né? Então... Você trouxe um ponto interessante, desculpa interromper, claro. Mas é assim, enfim, é o tema das escolhas. E sempre que a gente tem a opção, né, de tomar uma decisão, de escolher algo, claro, você tem para cada escolha uma renúncia, né? Você, se de fato vai abandonar alguma coisa, tem que saber, muitas vezes, lidar com isso, mas uma decisão tomada é uma decisão por escolha, né? Você decidiu aquilo, e você assume as consequências, enfim. E nós somos, hoje, todos nós, somos resultado das nossas escolhas, mas também da nossa falta de protagonismo nas escolhas que a gente deveria ter tomado. Sim. Né? E que talvez esse é um lado mais duro, perverso, que a vida traz para a gente, que quando você não é protagonista, quando você não toma suas decisões, a vida, o destino, Deus, o nome, se quiser, toma a decisão por você. E aí você se torna refém e é obrigado a pagar as consequências de algo que você não escolheu. Né? Sem você dúvida. não foi protagonista da sua própria vida. Então, talvez seja meio denso isso que eu tô comentando, mas a gente percebe que muito das cicatrizes de vida, que muitos se arrependem, foi por não ter decidido quando poderia. Claro, não, mas é exatamente isso mesmo, porque no final das contas, se você estabelece uma meta e segue essa meta cegamente, sem questionar ela dia após dia, você vai fazer um monte de escolha que você não quer. Eu lembro que eu estava dando uma aula uma vez para um aluno, eu dou aula no 3º e 4º semestre, ele estava terminando o 4º semestre, e ele estava totalmente infeliz na faculdade de cinema. E eu falei, cara, claro, se a direção da FAP ouvir isso, eles vão adorar, mas eu falei, cara, por que você não larga o curso? Ele falou, porque minha mãe já pagou 2 anos, tal. Eu falei assim, você vai fazer ela pagar mais 2? Você vai dobrar o prejuízo dela? Ah, não, mas, poxa, se eu comecei, eu tenho que terminar. Quem disse? Cara, é melhor você economizar os próximos 2 anos da sua vida tentando se direcionar para uma outra meta que agora faça mais sentido, do que perder mais 2. Melhor, como diz minha mãe, ficar vermelho uma vez do que amarelo o resto da vida. Exato. Não, mas é isso mesmo, porque às vezes a meta faz sentido no começo, no meio do caminho você fala, cara, não é isso que eu quero outra coisa. De repente você vai para lá e fala, não, era aquilo mesmo que eu queria. E você volta. E muita gente escolhe porque os pais induzem, né? Sim. Forçam aquilo. Cara, tem as questões duas questões que o Ronaldo falou, que às vezes você não nasce com condições de tomar tantas decisões quanto você gostaria. Né? Você pega, por exemplo, o sujeito pode nascer cego. Como que ele vai fazer audiovisual? Não tem como. O cara nasce com 1,30 m de altura, dificilmente ele vai ser um jogador de basquete. Naturalmente, a própria natureza nos traz possibilidades financeiras, físicas, etc. Agora, e tem também a questão de, durante muito tempo, seus pais tomaram decisões na sua vida que talvez não tenham sido as melhores para você e por aí a coisa vai. Mas assim, não dá para você ficar também, dia após dia, demonizando o passado. Porque chega um determinado momento que você tem que assumir quem você é e a partir de agora você tem que seguir o seu caminho. Senão vai ser aquela velha história, a culpa é do Adão, que é o primeiro pai do mundo. Ele errou lá atrás e aí todo mundo se ferrou. Então, peraí, não é bem assim, entendeu? Juntando essa parte de passado, de escolhas, né, de protagonismo e de muitos que não
essa nova geração que tem dificuldade para lidar com a derrota, né? Quando se fala de jornada do herói, todo herói que se preze tomou porrada, apanhou, perdeu. E a beleza, né, do que nos conecta ao herói é sua superação. Sim. Tá certo? Em qualquer filme, né? Depois a gente vai perguntar qual é o seu filme e por quê. Então, as pessoas muitas vezes abandonam, né, essa máxima de vida, e aí atribuem responsabilidades a todo mundo, destino, Deus, etc., por não perceberem que a vida é um eletrocardiograma de altos e baixos, né? E talvez uma forma de conectar essas pessoas é falar, cara, quem é teu herói? E por quê? Quem é teu herói? Meu herói? Um personagem personagem, maravilhoso. Qual é o personagem que eu consideraria o personagem que eu acho, digamos assim, mais interessante? É por isso que eu vou acabar indo para Marvel por acidente aqui, mas é o Demolidor. Vocês conhecem o Daredevil? Sim. Porque ele tinha tudo para ser o mal. E não é. E é muito louco isso, porque ele é descendente de irlandês, então ele tem uma conexão com a igreja muito forte, né? Então, quando você tem uma conexão muito forte com a igreja, como eles têm, você já nasce quase que como um criminoso, né? Culpado e repleto de pecados. Ele ficou cego muito jovem por conta de um acidente, e o pai dele trabalhava para uma gangue, para gangsters locais, e acabou sendo assassinado por eles. E subitamente um dia o cara decidiu que ele ia começar a dar porrada em todo mundo, e de uma maneira geral. Eu gosto muito da metáfora do underdog, que é um cara que você vira e fala, cara, com o talento que esse cara tem, por que ele não tá roubando um banco? Por que ele não tá dando uma de Robin Hood? E não é exatamente isso. Eu gosto muito da ideia de que você precisa ser fiel aos seus princípios para não se quebrar como pessoa e não se perder como pessoa. E eu acho uma coisa que é inata, né? Então, quando você nasce com um determinado grupo de princípios, é aquela história que a gente estava falando da juventude, que assim, pô, tá mó trânsito. Cara, você tá dentro do carro, você é parte do trânsito. Enquanto você não admitir que você é parte do problema, você não vai conseguir fazer nada. Então, essa questão da geração, e por isso que eu faço um paralelo com esse personagem, que eu quero meus direitos. Legal, mas você está cumprindo os seus deveres como cidadão? Mas eu tenho que fazer isso. Por favor. Só vem a nós, né? Exatamente. Então é esse negócio que você falou. Se você quer ser uma pessoa autêntica, você tem que dar a cara a tapa. Ser artista é isso. É você colocar na tela. Porque assim, muita gente acha que a arte é feita para confortar o espectador. A arte é feita para confrontar o espectador. Essa é a minha visão de mundo. Mas eu não concordo com você. Eu não estou pedindo você concordar. Eu estou pedindo você me compreender. Você não é obrigado a concordar com nada do que eu estou fazendo. E hoje em dia, essas duas palavras se misturaram. Se você não concorda com uma pessoa, você odeia a pessoa. Não, eu não concordo com ela, vou jogar pedra. Não, cara, mas tenta entender essa pessoa. Você não é obrigado a sentar e aceitar o que ela tem para dizer para você. Mas enquanto você não compreender ela, como que você vai querer que ela te compreenda? Como que você vai abrir um diálogo? Daí você vira guerra. Por isso que o mundo está totalmente polarizado hoje em dia. Zé, a gente emenda isso que você está falando com... Já que a gente fala muito de protagonismo, né? A gente também vive o antagonismo disso, que é o vitimismo. Sim. Né? E o vitimismo traz aí uma série de questões muito perversas, né? Hoje o cara que tira o último lugar faz questão de ter, mas eu tenho que ter uma medalha também. Não, filho, não. O herói que você admira, ele alguma vez tirou o último lugar, né? Ele só conseguiu chegar em primeiro, seja quem for, depois de muitas derrotas. E essas derrotas foram alimentos para a sua alma, para a sua emoção, para as suas capacidades para se transformar numa pessoa melhor. Se você for tomar nota baixa e for privilegiado, se for prestigiado por conta disso, cara, a sua vida perdeu a graça. O teu protagonismo de fazer diferente, de querer ser melhor, não é melhor que os outros, é melhor do que você foi ontem ou há meia hora atrás. Certo? A beleza do protagonismo é essa. E ao mesmo tempo, né? Quando você fala, eu estou comendo pipoca. E ao mesmo tempo, né? Isso torna aí uma oportunidade, um espaço, né? Um celeiro de mediocridade, né? E com uma régua que tem que ser medida por baixo.
onde todos têm que ser vítima, todos são, enfim, enquadrados como se fossem comuns. No fundo, o comum é a falta de protagonismo. Não, tem três coisas, né? Se a gente partir do princípio da disputa verdadeira, né, um esporte, por exemplo, cara, eu não concordo que o ser humano deva ser medido por medalha. Então participa. Ponto final. Exatamente. Eu acho que é isso. Então, sim, se você não concorda com uma determinada coisa, você não é dono da verdade para dizer está certo ou está errado. Se você não concorda com isso, não faça parte disso. Esse é o primeiro ponto. Isso não serve para mim, pode servir para o outro. Tá Afinal, ótimo, tá ótimo. Vamos ser muitas vezes democráticos. perguntaram o que você acha do Oscar. Nada. Eu não acho que faz sentido dar prêmio para arte. Tem um monte de gente que acha. Eles assistem ou não. Enfim, não é uma briga, entendeu? Cada um tem o seu ponto de vista. Aí vem duas outras questões que são questões muito importantes, que é o seguinte. O mundo se faz de pessoas talentosas e formidáveis e únicas, né? A gente pega Mozart, Einstein, etc. Só que, na verdade, a gente sabe que o mundo se faz mais com gente que trabalha duro. Se você dá uma medalha para qualquer um, por que esse cara vai trabalhar duro? Já tem o meu prêmio. Mas eu não vou trabalhar duro. Então, eu falo para os meus alunos, eu não sou um bom roteirista. Então comece a escrever 2 horas por dia até ser. Mas eu nunca vou ser tão bom quanto o X. Não importa. Você vai ser tão bom quanto você consegue ser e tem espaço no mercado para você. Já começar com essa mentalidade na faculdade, pelo amor de Deus, hein? Não, e é uma coisa que não tem comparação. Eu não vou ser tão bom quanto o Spielberg. Ele não é o único diretor do mundo. Eu não vou ser tão bom quanto o X, mas ele não é o único cara que está lá. Então, assim, trabalho duro é importante e quando você deixa a grandeza de uma pessoa te desestimular, você não é mais protagonista da sua vida. Quando você fala que, eu tenho um parâmetro que é esse, então esse cara é o protagonista da sua vida. É a comparação, né? A comparação é horrível. Sim, Zé, você acha que você vai ser tão bom que nem o Orson Welles? Eu não me importo com isso. Eu quero ser tão bom quanto eu posso ser, minha maneira que eu enxergo e eu trabalho duro todo dia para isso. E vão lembrar de você, não faz muita diferença para mim. Eu toco as pessoas que estão do meu lado da minha forma, eu tenho o meu grupo de amigos, eu tenho o meu grupo. Eu não preciso de um avatar no Instagram para ser feliz, entendeu? Nossa, que forte então, isso. Para mim é isso, cara. E a outra, né? E a outra questão. O vitimismo tem um problema muito grave, porque você nasce achando que o mundo te deve alguma coisa, cara. E assim, como assim? Cada vez mais, né? As pessoas estão assim. Cadê o meu? Cadê o meu? Cadê o meu? Cara, assim... mas tem pessoa que tem pessoa que tem. Então você vai sentar e chorar o resto da vida porque tem pessoa que não vai fazer nada. Sim, tem. Quando eu nasci eu não tinha um apartamento. E tinha um monte de gente que tinha. O que eu fiz? Eu trabalhei e comprei. Tem gente que não consegue fazer isso por várias questões? Tem. Me solidarizo naturalmente. Não estou querendo dizer que todo mundo vai conseguir tudo, porque a gente sabe que de berço muitas coisas são diferentes. Agora, certamente nada vai acontecer se você sentar e ficar chorando. Porque também, às vezes eu pergunto lá em sala de aula, né? Não, por que isso? Porque a política, assim, o que você fez para mudar o mundo essa semana? Postei um monte de coisa no Instagram. Cara, posso te dizer uma coisa? Você não fez nada. Absolutamente nada. Postar coisa no Instagram, a pessoa que você está postando e está se direcionando está sentada em casa rindo, cara. Porque não é assim que você muda as coisas. Se movimenta, né? Ou senta e chora. Além disso, a gente está numa indústria que vive uma dicotomia, né? Porque assim, nós somos artistas e queremos mudar o mundo e gastamos 5 milhões de dólares para fazer um filme. Caramba, como que isso funciona? Entendeu? É uma dicotomia diária, né? Então, se você não conseguir lidar com essa realidade, é melhor você procurar outra coisa. Falando nisso, então, eu acho que deve ser difícil essa pergunta para você, mas assim, o filme mais marcante da sua vida? O filme mais marcante da minha vida, eu que tenho rápido. certeza qual é. É A Laranja Mecânica. Uau! Foi o filme que me fez assistir fazer cinema. Não, o filme ele é de 72, 71. Gente, eu acho que eu não assisti. Não, esse filme ele é brutal. Aliás, super satírico, irônico. E muito forte, né? Assim, muito... aliás, teve teve um especial, né? Uma mostra do diretor no início do Stanley,
A gente foi, inclusive. Nossa, Acho que, se eu não me engano, no MIS, lá na Europa, aqui em São Paulo. Foi quando? E Vou até já tem printar aqui tempo. pra- Não, ele tem filmes... Não, eu quero até fabulosos. colocar pra 2001, não se Iluminado, esquecer de 2001, assistir. Doutor Fantástico, né? Por aí a coisa vai. Né? E ele, de fato, é fabuloso. Ele é um cineasta que eu gosto muito por uma razão que eu acho interessante, que é a oscilação da humanidade, né? Primeiro, ele retrata a Guerra Fria como se fosse uma batalha entre duas crianças no colégio para ver quem tem o falo maior. Né? É a briga entre o chanceler o soviético e o presidente norte-americano. Né? Então ele fala que só aumenta a escala de poder. E na Laranja Mecânica eu acho muito legal porque a mesma figura que é o Alex, né, que é o protagonista, que eles demonizam socialmente, tem uma reviravolta, ele vira um herói. E isso é uma coisa que eu defendo muito no universo da tragédia, que eu acredito que seja o universo da humanidade, que é assim, no Taxi Driver, por exemplo, o Travis Bickle foi para assassinar um cara que era candidato a prefeito. Se ele Que conseguisse... era o De Niro, né? O De Niro, isso. Se ele matasse aquele esconde cara... a arma, a arma desliza, ele põe desliza. aquele moicano, né? Se ele matasse aquele cara, ele era um terrorista. Você está matando um candidato que você nem conhece, que está propondo X. Como ele não consegue matar e ele tem que fugir dos capangas do candidato, ele vai para o único outro lugar que ele conhece, que é um bordel que prostitui menores de idade. E como ele está com sede de sangue, ele decide matar o cafetão. Ele vira um herói. Então a linha que divide heroísmo e vilania é muito tênue, cara. É muito uma questão de ponto de vista. Então eu acho muito legal que a Laranja Mecânica traz isso, que é uma visão extremamente hipócrita, né? O que é um herói para você e o que é um vilão para o outro, e por aí a coisa se inverte. Né? Especialmente com um tema de dicotomia tão forte, que aliás é o que a gente tem vivido Sim. hoje, e não é só no cenário brasileiro, né? No cenário mundial, né? Sim. E que essa é uma questão interessante, voltando a falar de protagonismo, né? Que eu posso ter a minha opinião, eu posso ter o meu ponto de vista, ser respeitado por isso. Claro! Né? Como você pode ter o seu protagonismo, o seu modelo de pensamento, e também ser respeitado por isso. O ideal seria isso. Claro. Mas assim, a gente vive uma vida, essa frase, inclusive, acho que do Mário Sérgio Cortella, que eu gosto muito, que assim, antigamente eu falava assim, eu adoro maçãs. E você fala assim, nossa, eu adoro peras. Que legal. Hoje em dia, sim, se eu falo que adoro maçãs, você fala, adoro peras, o que você tem contra a maçã? Né? Não, eu não tenho nada contra a maçã, só falei que eu gosto de pera, que eu também gosto de fruta, enfim. Se quer, entra numa condição de diálogo, de conversão, né? É uma dispersão, né? Eu acho muito chato, né? Eu acho que talvez isso também seja um estímulo a se perder o tal do protagonismo, porque o cara fala, não vou falar, deixa eu ficar mais ou menos na às média. Vezes muda a opinião para ser aceito em um determinado grupo. E nem Isso, é na verdade, eu acho que passou do que a gente considera politicamente correto, né? E se transformou em ódio, que é horrível, né? Porque é a mesma espécie... Bom, vamos partir do princípio. A espécie humana quer viver bem e feliz, certo? E duas pessoas têm opiniões diferentes de como conduzir isso. Se você coloca a pessoa A como foco do seu filme, ela é protagonista e imediatamente a outra vira antagonista. As pessoas estão confundindo vilão de filme de faroeste com antagonista. Antagonista nada mais é do que uma pessoa que tem uma visão diferente da sua, mas tem os mesmos objetivos. Isso é o antagonista. Certo? Então, ficou muito fácil utilizar os meios de mídia, né, séries e filmes, etc. e tal, para inclusive você, vamos supor assim, criar uma guerra do ópio, vamos supor, né? Então, assim, antes, não, cara, não precisa se preocupar com o governo norte-americano, porque o John Wayne vai salvar você. Viu o John Wayne do meio do deserto, cara que não tem passado, não tem futuro, faz tudo certo, tchau. Não, mas, pô, matar índio tá errado, então vou mudar de herói. Aí trouxeram os caras dos filmes de ação, Rambo, etc e tal. Hoje é o Capitão América. Então o cara senta na sala de cinema e fala, por que eu vou me preocupar com o que está acontecendo no mundo se os Vingadores vão me salvar? Ou seja, o cara senta numa sala de cinema e faz a única coisa que deveria fazer, ele não faz, que é pensar. Ele pensa. Eles transformaram cinema, de uma maneira geral, em long neck.
Long neck é gostoso? É, só que você só toma uma vez. Você joga fora e pega a próxima. Ou seja, é um nível de consumo desenfreado para você ficar o tempo inteiro totalmente dopado e não ter que pensar. E aí, quando as coisas dão errado, você se frustra. Por quê? Porque não está igual na tela do cinema que você estava. A indústria midiática ajuda muito isso, né? E isso é um problema muito sério. Eu ia te perguntar, imaginar que você estava imaginando que você ia falar isso, porque assim, eu acho que isso que a gente tem vivido cotidianamente, né, nesse momento atual nosso, talvez esteja também refletido no cinema. Sim. Né? Onde querer, enfim, criar vozes que são, sinceramente, absolutamente desnecessárias, né? A pessoa está muito mais preocupada com uma orientação sexual, religiosa, etc., enfim, por uma questão de pele, né? Está muito mais preocupado com isso, em detrimento de uma coisa que aí sim deveria ter preconceito, que é caráter. Sim. Né? Então, assim, o sujeito é um tremendo mau caráter, mas ele está talvez numa justificativa de minoria, pode, né? Mas se coloca essa questão mais de vilania naquele que não está estereotipado, nossa, ele é muito do mal. Entende? Eu já fiquei muito assim com isso, porque na minha cabeça é o seguinte, é a regra básica, amar o próximo, respeito e pronto. Se tem, se não tem, não importa o que seja, essa divisão que está acontecendo, tanto no mundo, principalmente, né, no mundo artístico, vamos dizer assim, né, na seleção das coisas, no que é dito, que é obrigatório fazer, não só, né, de uma maneira geral, né, porque você vê, eu não sei se foi, alguém mencionou um dia desses isso, que você não vai contratar uma pessoa, você vai contratar uma pessoa se ela é capaz de fazer, de executar aquela função, de fazer, não porque você precisa quase uma arma na cabeça para contratar por outros motivos, né? Então, é a capacidade que vai te fazer. Por essas questões, vamos dizer, de minoria e tal. Talvez explicando melhor o que eu quero dizer, assim, o pessoal está dando muita importância para coisas que não deveriam ter a menor importância. Pouco importa se a pessoa é alta, baixa, enfim, tem determinadas orientações quaisquer, isso é absolutamente irrelevante. O que é relevante? Talento, competência, capacidade, caráter. Então, assim, a pessoa não tem nenhum desses atributos de valor de fato, mas tem uma característica outra que acaba se tornando soberana sobre aquilo que tem valor. Ah, mas o sujeito enfim, está qualificado nessas outras questões que eu não quero polemizar, enfim, mas tá nessas situações de estereótipo e não de valor, né? Então a gente vive uma dicotomia horrorosa nesse tem sentido. uma questão que é uma questão muito complicada, que é como que a coisa dissemina, né? Às vezes você tem... É por isso que volta e meia uma determinada boa ideia acaba virando fanatismo. Quando você começa procurando apresentar uma determinada situação, deduz-se que você tem uma boa intenção. Desde que você não parta do princípio que, assim, eu sei o que é certo, eu sei o que é errado, e se você não fizer o que eu estou falando, você está errado. Eu gosto de comparar dois filmes, um da Disney e um da Pixar, mas as duas estão dentro da mesma empresa, que é o Ratatouille e Frozen. Né? No Ratatouille, termina o filme, o ratinho cozinha. Ninguém sabe que ele cozinha. Mas ele não está preocupado com isso, porque o prazer dele é cozinhar. E não ganhar medalha. E não aplauso. Exato. No final do Frozen, a Frozen faz questão de cantar, né, a Elsa, sei lá como é o nome dela, na beira do porto, e todas as pessoas aplaudem, etc, etc, etc. O que a Disney esqueceu de falar para quem está na sala do cinema é assim, a chance de você ser a Elsa é zero. Você vai ser um desses espião que vai estar batendo palma para ela. Então, o que obviamente acaba acontecendo? Você acaba se guiando por uma determinada pessoa que te fala uma determinada coisa e você dissemina da forma como você acha, sem parar para filtrar o que você está fazendo. Então, muitas vezes, boas ideias ou bons planos acabam se disseminando da forma errada. Né? Então, o que acontece? Cada um dos polos tem uma boa ideia. A ideia é que todos se juntem e cheguem num acordo e falam, cara, isso é interessante, vamos fazer dessa forma. Daí o que acaba acontecendo? Parece que a gente cria feudo. E aí é um contra o outro. Fala assim, cara, a gente não está lutando pela mesma coisa.
respeito, uma sociedade livre, aberta. Dignidade. Exatamente. A gente não está lutando sobre as vezes. Ah, mas eu tenho coisas que são diferentes das suas. Pratica na sua casa. Não precisa praticar comigo. Certo? E, Perfeito. de repente, bum! É a briga de torcida. Ah, eu não gosto de futebol. Eu vou no estádio com um pedaço de pau. Mas, o que você está fazendo no estádio? Então, eu não gosto do cara que está com a camisa do Corinthians. Você nem conhece o cara. E aí, cara, tudo acaba virando... Parece que a gente tá vivendo na Idade Média, né? É uma loucura. Isso tudo é... Né? Então... Você acha que está faltando mais histórias para esse tipo de reflexão ou não? Histórias boas que nos façam refletir a ser diferente. Eu acho E não que... Porque aguçar a gente está nosso- lotado de história, né? A gente está falando um pouquinho antes de começar da quantidade de séries e de conteúdos que tem nos streams, que é um negócio realmente extremamente sortido, rico, de excepcional qualidade. A gente brinca que a gente gasta mais o tempo de um filme para escolher o filme que a gente vai escolher, né? Que ele vai assistir, de tão rico que está o acervo, né? Por outro lado, será que esse conteúdo tem enriquecido ao público do ponto de vista de histórias mais reflexivas, para sermos pessoas melhores, ou está muito no lado do entretenimento, vamos distrair as pessoas? Tá mais para esse lado, tá muito pro lado do entretenimento. É mais fácil falar para a pessoa, tipo, Panisete Circenses, do que propriamente falar, você tem que pensar um pouco também. Agora, tem uma questão que é muito importante, que isso é dessa geração. A geração de hoje vive um diário fragmentado. É o TikTok. Você vê um cara comendo uma maçã, daí você sobe e tem um cara surfando, você sobe e tem um cachorro com olho grande, você sobe e tem uma piada. Qual a conexão entre essas coisas? Nenhuma. Tá? Estímulo, para tudo quanto é lado. E aí, eu acho que aqui vem a coisa mais importante. Cara, quando você me chamou para escrever o roteiro, vocês me chamaram para escrever o roteiro, março, abril do ano passado, certo? Foi. 8 meses, 9 meses, a gente tem no set. Vai demorar mais sei lá quanto tempo. Como que uma pessoa pode ser tão assim, avoada a ponto de que ela pensar que ela vai sentar na sala de cinema, assistir o filme por 2 horas, falar e falar assim, entendi tudo. Não é assim que você faz. Você não pega uma coisa e fala assim, pipoca, já sei. Se você não senta, não absorve, não dá tempo para maturar aquilo que você está vendo, a sua vida vai ser um monte de informações inúteis. Aí eu falo, caramba, o cara ficou 3 anos pensando nisso, como que o cara do Twitter entra, assiste o filme e já coloca a crítica dele? Como assim, cara? Você nem sabe o que esse cara está falando. Você viu uma coisa. Você nem parou para absorver o que tá. Não deu nem tempo do seu corpo absorver. Faz a crítica com uma certeza mais que absoluta. Sim, né? não, eu estou certo, é assim, é isso, é aquilo. E aí você fica parando para pensar. Eu acho que falta para as pessoas parar e dar um tempo. Eu percebi isso nos meus filhos. A gente fez uma semana que eu falei: semana que vocês vão ser obrigados a ver os filmes que eu gostava quando era moleque. Eu assisti Indiana Jones, Gremlins, Goonies, etc, etc, etc. No dia que a gente vai assistir o ET, que até hoje eu acho um baita de um filme. Sem dúvida. Demora uns 20 minutos para o ET aparecer a primeira vez. Agora, com 3 minutos de filme, o meu filho de 6 anos falou, cadê o ET? Eu falei, caramba. O cara tem a vida inteira pela frente, tá desesperado pro filme acelerar. Calma, Mel, você vai ver o ET, entendeu? Então, assim, o estímulo tá em toda parte, cara, é impossível pensar desse jeito. A gente não consegue fazer nada além do pílula de Facebook, né? Você vai falar assim, morreu outro dia o Jeff Beck. O cara entra no Wikipedia e coloca uma mensagem. O Jeff Beck, grande guitarrista. O que você sabe desse cara? Você entrou no Wikipedia e pesquisou em 15 segundos. Então, às vezes, a facilidade do acesso cria uma preguiça intelectual Enorme. Você tem que estar se renovando todo dia. Não, mas vi essa série, eu vi aquele filme, eu vi isso. Você não faz ideia do que está acontecendo. Zé, essa preguiça mental, preguiça de raciocínio, parar para pensar, e tem vários estudos que mostram, quer dizer, o que isso de fato tem contaminado, né, essa nossa sociedade atual, é que aliás, tem uma tese defendida recentemente, né, a gente coloca aqui depois um pouquinho mais de profundidade, que é a primeira vez na história da humanidade em que a geração seguinte é menos capacitada intelectualmente do que a geração atual, né? Isso feito por algumas universidades americanas, enfim, gente muito séria fez, depois de dar os créditos direitinho, mas que eu acho que esse excesso de estímulo, mais essa questão
de homogeneização, de você tem que estar clusterizado, tem que estar nesses feudos, tem desestimulado as pessoas de parar para ter sua própria opinião, Claro. para ser, para ter os seus pensamentos, para entender o seu valor interno, e aí, de fato, sabendo o seu valor interno, você tem o seu protagonismo. É o medo de parecer que está errado, né? Tem uma geração agora que eu percebi isso dando aula. Da aula você tem... Claro, eu tenho contato com... Os alunos da FAP são a elite de São Paulo, essa é a realidade, né? Então eu não tenho, cara, conhecimento nem contato para falar de periferia, nada disso, mas eu posso fazer um termômetro desse grupo de pessoas que, teoricamente, eram das melhores escolas e, teoricamente, deveriam... A inteligência não está muito relacionada a isso, mas pelo menos tem um nível de cultura muito alto, né? E o que eu estou vendo é que... Por que a nova geração é menos capacitada do que a anterior? Porque eles acham que operar software é conhecer o princípio. Então é assim, eu sei todos os recursos do Word. Beleza, então para amanhã me escreve um conto estilo Machado de Assis. Cara, não é porque você sabe mexer no Word que você sabe escrever. Ser alfabetizado é uma coisa, saber escrever é outra. Eu sei todos os recursos do Adobe Premiere. Isso não quer dizer que você vai montar um filme, cara. Isso não quer dizer nada. Eu também sei como um lápis funciona. Isso não quer dizer que eu desenhar bem. Então, a geração nova está acostumada com pílula. Meu Deus, como que eu resolvi esse problema? Ah, vídeo de 3 minutos no YouTube ensina a resolver esse problema. Então pronto, eu sou expert de repente, eu sei fazer tudo. Então tudo se resume a micros. Daqui a pouco, cara, a gente vai ter pessoas que são especializadas assim. Eu sou especializado nessa mola, eu sou especializado nessa cor marrom, mas não nessa. Eu sou especializado nessa espuma. O que mais você sabe fazer? Não, mas eu sei tudo dessa espuma. Ah, parabéns, o que mais? Então assim... É uma geração que põe muito pouco a mão na massa. Eu estou falando, claro, de novo, a geração classe média alta, né? Não consegue resolver nenhum tipo de problema. O grau de autonomia dos caras é zero. Zero. Você pede para um garoto hoje, desculpa se eu ofender alguém falando isso, não, mas tem um garoto de 12 anos de idade vai na padaria comprar pão, é que se perde. Ele nunca foi na padaria comprar pão. Então eles sabem... A internet eles sabem resolver, o celular você não consegue transferir dado de ponto para outro. O cara não sabe fritar um ovo. Se virar no dia a dia com os desafios reais, né? Não sabe. Por quê? Porque não tem autonomia. Não tem autonomia e o principal, cara, isso é o principal, não tem a vontade de fazer porque alguém fará por você. Eu acho que esse é o ponto principal, né? A gente vive, de fato, uma vida muito mais facilitada. Se botar a gente para a Idade Média, que não tinha... Cara, água encanada, não tinha eletricidade. Cara, a gente vive uma vida incomparavelmente melhor. Acesso à informação, capacidade de pegar o que está pronto e disso transformar para fazer alguma coisa é descomunal. Mas, em contrapartida, eu acho que esse excesso de facilitação também trouxe uma comodidade, inclusive para a busca dos seus sonhos e das suas capacidades. Por que lá atrás, voltando à Idade Média, os caras eram muito mais capazes? Né? O cara era um artesão, o cara era um sapateiro, era o cara que fazia espada, era o cara que era um marceneiro, enfim, ele dependia daquilo, né? Ele dependia de exercer alguma coisa para poder se realizar. Hoje não, hoje tem tudo muito pronto e aí voltando à questão de preguiça intelectual, uma série de coisas, as pessoas não fazem o que deveriam fazer. Até mesmo, uma coisa que tem que falar muito na questão de protagonismo, cara, você sabe que você não pode comer tranqueiro o tempo inteiro. Você sabe que você não pode beber igual um alucinado. Você sabe que você tem que fazer uma ginástica, cuidar do seu corpo, da sua mente. Por que você fica só se alimentando de coisas ruins, sejam intelectuais ou de alimento, etc., e vai querer ter uma vida melhor, né? Assim, putz, eu não consigo, eu preciso de uma terapia para poder emagrecer. Cara, come menos tralha. Diminua o tamanho do seu prato, né? Evite sobremesas em excesso, sei lá, gorduras, essas coisas. E o cara, a gente sabe o que precisa ser feito. E não e não faz. E às vezes para coisa pequena do dia a dia. Eu lembro quando eu tinha 15 anos, eu sou corintiano, né? E eu queria ser sócio da Gaviões da Fiel. Minha mãe falou, não, Gaviões da Fiel, imagina, você nunca vai ser sócio da Gaviões da Fiel, não vai ser sócio da Gaviões da Fiel. Tá bom. O que eu fiz? Eu fui no carro do meu pai, peguei o mapa rodoviário dele, fui lá no Bom Retiro, achei o endereço da Gaviões da Fiel, aí peguei, vi
como eu ia para Gaviões da Fiel. Cara, eu fui na Teodoro Sampaio, peguei um ônibus até o Hospital das Clínicas, peguei um ônibus para o Bom Retiro, cheguei e fiz minha carteirinha, voltei para casa e falei, sou sócio da Gaviões da Fiel. Iniciativa. Exatamente, assim, então, por exemplo, claro, tem coisas que você tenta brecar, você vai impedir, algumas coisas que são um pouco mais pesadas. Mas às vezes eu vejo, por exemplo, assim, eu queria descobrir como que eu sigo a carreira de roteirista. Vai pesquisar, cara. Bate na porta das produtoras, procura. A primeira vez que eu consegui um contrato como roteirista, eu estava trabalhando de comentarista esportivo de uma rádio. Porque eu estava sem grana, estava fazendo aposta, terminando a aposta, e por um acaso eu conheci uma pessoa. Aí ela falou assim, o que você faz da vida? Eu menti, eu falei, sou roteirista. Você já mentiu, você já teve uma visão do seu futuro, não, assim, já foi uma eu falo para os meus alunos, se você escrever um roteiro, você é roteirista, você vai ser produzida, né? Você é roteirista, que legal, a gente acabou ficando amigo, na outra semana eu recebi uma ligação, precisando de um roteirista aqui, você tem experiência? Um monte, cadê? Onde é que você tá? Fui lá e... Cara, tem um cara da faculdade, essa história eu gosto de contar, porque isso mostra, por exemplo, às vezes, poucas oportunidades aparecem na porta, né? Esse rapaz, ele trabalha numa produtora, hoje ele já tem uma até grande no mercado, mas ele trabalhava numa produtora, e ele estava nos Estados Unidos filmando, só que ele era terceiro assistente de não sei o que, sabe? Tipo uma estagiária que ninguém nunca vai lembrar. Daí o produtor falou assim, cara, a gente precisa descobrir se alguém sabe usar essa câmera X, não me recordo qual câmera que era. Ninguém sabia. Ele falou, eu sei. Você sabe mexer na câmera assim, né? Então amanhã você vai operar essa câmera. Ele não sabia. Ele passou a madrugada no YouTube aprendendo a mexer na câmera. E no dia seguinte ele filmou. Ele podia ter se ferrado. Mas tomou risco. Isso foi o protagonista. 2 anos depois, ele estava dirigindo um documentário para a Folha de São Paulo. Que legal. No outro ano, ele estava dirigindo um programa para a Rede Globo. Agora ele já fez um longa-metragem. Então, assim, outros conseguirão. Aquela iniciativa. Aquela foi aqui. Poderiam aparecer outras oportunidades? Provavelmente sim, mas ele correu risco. Falou, cara, é isso, entendeu? Que é o jogador de futebol que você fala, tá pronto para entrar em campo? Você fala que não. Ou você entra, cara, você desiste, porque se é o que você tem prazer em fazer, vai e tenta. É muito do que você falou dos seus alunos que rasgam o primeiro projeto, que não vão bem. É uma frustração e uma fraqueza emocional enorme, Sim. porque eles não criam casca, né? Para falar, eu sou capaz, eu vou fazer melhor, amanhã eu vou fazer melhor, até conseguir de fato o que quer. Eu escrevo roteiro há 16 anos, eu nunca ganhei um edital. Eu me inscrevi em todos os editais. Mas nunca dá certo. Você não vai ganhar na loteria se não apostar, né, cara? Tem como, né? Então vai que um dia vai. Aí se nunca for. Como diria minha mãe, eu falei pra vocês, né, que o que não tem solução tá solucionado. Se nunca foi, não foi. Vai fazer o quê? A determinação te leva para uma oportunidade, inclusive você cada vez está mais pronto, na hora que a oportunidade chegar, você vai estar lá, você vai ser igual o cara assim, você tem que acreditar no que você está fazendo. Porque é óbvio que você é uma pessoa frustrada se você acorda todo dia de manhã e fazer uma coisa que você não gosta. Natural. Eu falo para os meus alunos que eles têm 3 opções, se eles quiserem trabalhar com cinema. Uma, ser de uma família multibilionária e só fazer o que quer. 2, ser roteirista e engolir sapo o dia inteiro, ter que fazer videoclipe para banda que você não gosta, institucional de elevador e etc e tal. Um dia você vai conseguir sua oportunidade. Ou 3, arruma um trabalho que paga suas contas e faz o que você gosta nas horas vagas. Tinha um amigo meu que o sonho dele era ser baterista de rock. Ele nunca conseguiu. O que ele fez? Ele arrumou um trabalho e de final de semana ele toca na banda. É a solução. Porque também eu trabalho. Você fala, mas o trabalho, ele não gosta do trabalho. Ele não gosta do trabalho, só que ele paga seguro-saúde para o filho, paga o apartamento que ele mora, paga férias no final do ano, paga a escola das crianças, etc e tal. Você pesa. É aquela história, vou fazer um trabalho que eu não gosto. Pô, mas isso vai me dar 15 dias na praia. Opa, vale a pena. Então é uma questão de dosar. A gente está falando, é o tempo que você entrega para uma determinada coisa, né? E acho que a gente falou aqui rapidamente de sonho. Eu acho que sonho é um troço muito poderoso, fabuloso, que de fato pode mudar o destino das nossas vidas, mas tem também a questão do time, né? Você Sim. falou um negócio super importante. Às vezes, cara, segura um pouco tua onda. Isso não pode ser, acho que não tem que ser perpétuo, né? Mas às vezes você vai sim ter que ter um trampo qualquer, um trabalho, um emprego, para você, cara, pelo menos ter uma sobrevivência legal. E muitos dos coachings ultra renomados aí
falam isso, né? Fala, cara, segura a tua onda, você tem alguma coisa que pelo menos te alivie nas coisas básicas, estou falando de pirâmide de Maslow, para você ter condições mínimas para você projetar e sobrar um dinheirinho, alguma coisa, para você investir naquilo que de fato faz o coração bater, né? Exatamente. E vai se preparando. Menos interessante que pareça um determinado trabalho, se ele está voltado para uma área que você gosta, alguma coisa você está. Né? Por exemplo, eu lembro que vocês já viram falar do Telecurso 2000, né? Sim. Então, o Telecurso 2000, um dos roteiristas era o Braulio Mantovani, que depois virou roteirista do Zé de Deus, Tropa de Elite, etc. e tal. E quando você assiste os roteiros que o Braulio escreveu no Telecurso 2000, você vai ver que a narrativa é mais ou menos assim. Então, você soma X com Y, blá, 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 e chega em Pitágoras. Mas quem foi Pitágoras? Aí volta no tempo, eles explicam quem foi Pitágoras. Cara, se assiste Cidade de Deus, a estrutura é igualzinha. Então, naquele dia, nós encontramos Zé Pequeno. E quem foi Zé Pequeno? O cara pegou o que ele aprendeu no Telecurso 2000 e levou para Cidade de Deus, cara. Então, assim, Telecurso 2000, o que tem a ver? Nada. Mas tem. É roteiro. Tudo é aprendizado. Tudo. Você quer ser um bom roteirista, você tem que ser um bom escritor. Cara, escrever não é uma coisa que cai do céu e se aprende. É trampo. O Messi é o jogador que mais treina no Paris Saint-Germain. Você quer ser um bom escritor, você tem que ser o cara que escreve todo santo dia. Sobre o quê? Qualquer coisa. Treino. Cara, qualquer coisa. Vê um filme e faz um resumo. Fala como é que foi seu dia. Escreve um diário. Escreve um pedaço de alguma coisa. Fala do diário do... Tem um livro, Caminho do Artista, que eu até indico aí, fica aqui a dica de leitura, que ele ajuda você a exercitar a sua criatividade. Só que, ao mesmo tempo, ele é um livro de autoconhecimento puro. Porque se a gente não exercita a nossa criatividade, a gente não tem contato com as coisas que a gente mais gosta. Então, ela dá um exercício, que são as páginas matinais. Você acorda todo dia e a primeira coisa que você faz, você tem que preencher 3 páginas, independente do que você... Não tem que ter uma história, não tem que ter uma sequência. O vizinho está fazendo barulho. Só uma lógica. Você tem que esvaziar a sua mente. E você faz isso, faz isso. E isso vai... Você já acorda de uma maneira que você coloca para fora todo aquele turbulhão que às vezes a gente levanta, né? A gente reclama mentalmente, né? Que barulho, preciso fazer isso, aquilo. Você escreve. Então, antes de levantar, e esse exercício é maravilhoso, além de outros divinos que tem no livro, eu indico muito para todo mundo. Não sei se você já leu. Ele é um... Caminho do Artista. Caminho do Artista. Cara, o nosso corpo é o nosso melhor amigo, teoricamente. É o que a gente tem. Morreu, tchau. Né? E o nosso corpo tem que entender o que a gente quer. Você vai fazer seu primeiro treino de academia, seu corpo vai ficar bravo. Fala aí, amigão, você tá exagerando. Você volta no dia seguinte e fala, acho que esse cara gosta disso. E aí, conforme você vai tendo vontade. Você tinha um mês de férias, o corpo pensa, esse cara não quer mais fazer academia. E aí é um saco pra voltar. Cara, escrever é a mesma coisa. Primeiro dia não sai nada. Segundo dia não sai nada, terceiro dia não sai nada. Seu cérebro vai falar, tá, saquei. Esse é o horário que a gente tem que escrever. Você vai sentir falta disso se você parar. E as coisas vão começar a aparecer, cara. Só que assim, o grande mal da geração imediatista é que assim, cara, não dá para você plantar uma árvore e colher maçã no dia seguinte. Você tem que esperar. Tem uma frase chinesa que fala, como é que é o negócio? Se você quer resultado em 1 ano, você planta arroz. Se você quer resultado em 10 anos, você planta uma árvore. Se você quer resultado permanente, educa uma criança. Querendo dizer o quê? Que assim, se o seu objetivo é escrever, e você se torna um escritor, cara, você tem que ter prazer no que você está fazendo. Então escrever não é uma dor, sabe? 2 horas da tarde que saco, hora de treinar a escrita. Você não está gostando, provavelmente você não é um escritor. Então, o cara que gosta de treinar, vai treinar. O cara que gosta de medicina, vai para o hospital. O cara que gosta X, vai fazer isso. Escrever, para mim, é um prazer. Quando as pessoas, na semana passada, pediram, você consegue escrever um argumento de 2 páginas de não sei o que lá, que era um projeto? Eu falei, claro. É muito mais legal do que outras coisas que eu estou fazendo diariamente. Leio o projeto, vou, escrevo, tal. Por quê? Porque para mim é um prazer. É um trabalho, eu vou receber por isso, mas é uma coisa que eu gosto de fazer. E eu sinto falta quando eu não estou fazendo. Né? Então você quer ser um escritor, é porque você tem vontade de escrever. Não é do nada, ninguém acorda e diz assim, quero ser milionário e você é um escritor. Você quer ser milionário, mas fazer outra coisa. Eu falo para os meus alunos de cinema... colocar energia no que você gosta. Exato, porque senão não vai chegar, não vai acontecer nada. Eu falo para os meus alunos, vocês estão fazendo faculdade de cinema.
Vocês abriram mão de ser milionário já, né? De cara, assim. Então, Não assim... precisa acertar a mão no momento do filme, né? E aí eu falo pra eles, cara, então, ou vocês têm prazer de vir aqui ter aula e fazer as coisas, desencana, entendeu? Levar uma boa mensagem. Porque não Você vai mesmo é acontecer, fascinante. o Fernando Meirelles não vai bater na porta da sua cara e falar, pô, eu quero conhecer seu filho, quero que ele trabalhe pra mim. Não vai acontecer isso. Mas não adianta. Mas se você tiver determinado, a hora certa, você encontra quem vai. Ô, Zé, aproveitando que você falou essa frase chinesa, esse ditado chinês aí, qual é a frase da sua vida? A gente sempre faz essa pergunta aqui. Tá. Frase marcante. A frase é uma frase no meio de um poema, que é uma música, Blowing in the Wind, do Bob Dylan, que traduzindo ele fala quantas pessoas mais vão precisar morrer até a gente perceber que já morreram pessoas o suficiente. Essa seria, acho que, a frase mais marcante, assim. E você precisa deixar essa frase escrita com a sua, Escrevo. com a sua assinatura que a gente vai fotografar. Em inglês ou em português? A original é em Isso é inglês, chique né? demais, hein? Pode ser português. Pode ser português. Eu aprendi a falar inglês sobre música, cara. Que Ai, não legal. consigo essa... Porque legal. a galeria do rock comprar CD americano usado, né? E todos eles vêm com encarte. Daí eu ficava no dicionário lá, meu pai lia pra caramba, tinha aqueles trocentos. Que legal. E essa seria a música também? Qual a música? Já A sua que você trilha falou Eu sonora? acho que Já a você música falou que a mais frase. me impactou, como eu cresci, né, esse meu período de adolescência, de rebeldia, aconteceu no meio do grunge, né, na época que veio Nirvana, etc e tal, mas a música, acho que me mais marcou na época foi uma música do Rage Against the Machine, que chama Killing the Name, que ela era muito agressiva, o vocalista era muito bravo, e o clipe era bem interessante. Então, sabe quando você vai falar... Impactante. Pode acontecer isso, eles podem fazer isso na TV, você não sabe. Eu lembro que na época a minha TV era VHF e UHF. E eu tinha que tocar o VHF atrás para colocar no UHF para assistir MTV, que estava começando. Eu lembro. Então, foi, Canal 32. nossa, MTV, meu Deus, o que é isso? Assim, eu estava assistindo o dia inteiro isso, e daí eu acho que essa foi a que mais marcou na época. Ou essa, ou Giveaway dos Red Hot Chili Peppers, que também me pegaram bastante de jeito. Então escreve a frase pra gente. Escrevo. Assinatura, Acho lógico. Foi o jeito que o Sr. Dylan escreveu. Chiquérrimo. Maravilhoso. Zé, eu sei que você tem mulher em casa. Tem. Não é? Você tem 3 meninos. Meninos. Mas você tem uma mulher em casa. Zé, eu sei que você tem mulher em casa. Dona Roberta, dona da pensão. Dona Roberta. E a gente sempre dá um presente aqui para os nossos convidados. Quando é mulher, a pessoa própria usa. Então, no seu caso, presentei uma pessoa querida, no caso, a sua esposa. É um presente da minha marca, da Julia Jean. E aí, você que está assistindo também gosta... Quer que eu abra agora ou deixo para ela abrir? Você pode dar para ela abrir. Tá. Deixa pra ela abrir. É, Pronto. Deixa. você que está assistindo e gosta, usa o nosso cupom, pode protagonizar e garante seu desconto entrando aqui, ó. O Instagram da Julia Jean tá aqui. Espero que ela goste Gente, muito. que gentileza, muito obrigado, viu? Adoramos o seu papo, adoramos saber mais, assim, trazer um pouco da história do cinema para a vida real, com uma outra visão, né? Isso O é roteiro do sensacional. cinema trazendo para o roteiro das nossas vidas, né? As nossas jornadas aqui se combinando com jornadas de herói. E espero que você também tenha gostado. Continue acompanhando, pode protagonizar. Toda quarta-feira, às 7 da noite, tem um episódio novo. Siga nas redes sociais e se inscreva no nosso canal. Até a próxima.